Bom dia a todos. Nesta hora nós queremos saudar todos os ouvintes da Palavra de Deus, amém. Com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém. Para nós, os mortais da terra, é um motivo de alegria nós estarmos vivos neste sábado, amém. Para juntos nós glorificarmos e exaltarmos e adorarmos o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Deus da Bíblia Sagrada, amém. Este Deus poderoso, a este Deus onipotente, onisciente, onipresente, diz a Bíblia que Ele é o Deus que tudo vê, que tudo sabe e que tudo julga, amém? E nele nós esperamos. Eu estou aqui nas minhas mãos com a Bíblia de Estudo Pentecostal, amém? Uma Bíblia de Estudo Pentecostal, na qual eu amo muito esta Bíblia. Esta Bíblia, eu ganhei ela do meu marido, professor Josias. Ele me presenteou esta Bíblia em 15 de abril de 2001, ele me deu esta Bíblia. Ele tinha esta Bíblia na casa dele, e quando nós nos conhecemos, algo que ele me deu logo de presente foi esta Bíblia pentecostal, amém? Ela já tem mais de 10 anos, e eu ainda não, apesar de ter mais de 10 anos de idade comigo, eu ainda não estudei ela toda. Tenho lido, tenho estudado, mas eu ainda não vou dizer aqui que eu já estudei toda a Bíblia de Estudo Pentecostal, porque estarei faltando com a verdade. Mas é uma Bíblia que eu amo e que eu recomendo, porque é uma Bíblia de estudo, amém? Do Antigo e também do Novo Testamento, e ela é traduzida em português por João Ferreira de Almeida, com referência em algumas variantes, amém? Revista e corrigida, edição de 95, com as notas e estudos bíblicos e muitos outros valiosos auxílios. Então é uma Bíblia maravilhosa, amém? Os autores, diretor executivo, o editor geral, o editor assistente, a comissão editorial, coordenação, direção de edição brasileira, tradutor, editor, editores da CPAD, todos estão de parabéns, amém? O índice geral, todos estão de parabéns por ter elaborado esta valiosa Bíblia de estudo, amém? Para nós aprendermos mais a palavra de Deus, amém? Ela nos traz informações, ela tem o prefácio do autor, né? Uma visão chamada Sentimento de Urgência, que tive da parte de Deus para preparar esta Bíblia de estudo. Ocorreram-me quando eu servi ao Senhor, ele fala aqui, o autor, né? E eu servi ao Senhor como missionário no Brasil. Observei que os obreiros, eles necessitavam de uma Bíblia com estudo que auxiliasse na orientação de seus pensamentos e nas suas pregações. Isto posto por 10 anos, a partir de 1991, ele começou a escrever as notas, ele começou a estudar as doutrinas para esta grande obra. Posteriormente, ao voltar aos Estados Unidos por um curto período, ele verificou também que os pastores e leigos ali também almejavam possuir uma Bíblia de estudo com notas de cunho pentecostal. Nestes 10 anos, diz ele, ao escrever as notas e estudo desta Bíblia, ele está cada vez mais convicto de que o Espírito Santo não está limitado às páginas das Escrituras e que ele deseja operar hoje como nos tempos bíblicos. O Espírito veio para pessoalmente habitar com o povo de Deus, e sua contínua presença deve manifestar-se com retidão e poder. Amém? Tem as referências, Mateus 6:33, Romanos 14:17, 1 Coríntios 2:4,
4:20, Hebreus 1:8. O Espírito de Deus deseja operar na igreja e através dela, do mesmo modo que operou no ministério terreno de Jesus e que continua a operar na igreja apostólica do século I. Já nós estamos no século XXI, né? Glória a Jesus. Então, esta Bíblia de estudo pentecostal leva este título por quê? Porque seu material de estudo baseia-se em 3 convicções fundamentais. Primeira convicção, a revelação divina através de Cristo e dos apóstolos, como a temos no Antigo e no Novo Testamento, é a verdade inerrante, infalível de Deus e a suprema autoridade da Igreja de Jesus Cristo nos dias atuais. Amém? Através da história, todos os crentes sempre dependeram das palavras e ensinos da revelação bíblica como padrão divino da verdade e da prática. Em outras palavras, devemos, portanto, saber que a mensagem do Novo Testamento, suas normas e experiências são o padrão preeminente de Deus para a igreja, válido para todos os tempos. Segundo, o dever de cada geração de crente não é somente aceitar a Bíblia como a palavra inspirada de Deus, mas também procurar de coração reproduzir em cada vida e nas igrejas a mesma fé, devoção e o mesmo poder que manifestavam os fiéis da igreja primitiva. Estou convicto, ele está convencido de que a vida plena do Espírito Santo, conforme Cristo a prometeu, e os crentes do Novo Testamento viveram contínua disposição do povo de Deus nos dias atuais. João 10:10, 17 e 20, Atos 2, 38, 39, Efésios 3, 20, 21, 4, 11 e 13. Todos os filhos de Deus podem receber a bênção da plenitude de Cristo no poder do Espírito Santo, tal como no dia de Pentecoste. Amém? Terceiro, a igreja somente experimentará o poder do reino de Deus e a vida no Espírito Santo transbordante, como no princípio, quando ela buscar de todo o coração a justiça e a santidade de Deus, conforme ele estabeleceu no Novo Testamento como seu padrão, a vontade para todos os crentes. 2 Coríntios 4, 14 e 18. O poder e a justiça no reino de Deus operam em conjunto, são inseparáveis. Jesus disse que devemos buscar o reino de Deus e sua justiça, o retidão. Mateus 6,33. O apóstolo Paulo declara que o reino de Deus consiste em poder, 1 Coríntios 4,20, e também em justiça, 11:4-17. Romanos 14:17. Portanto, o caminho para a plenitude do reino de Deus, com a separação de toda a iniquidade, a qual ofende a ele, ao Espírito Santo, que ele está a derramar nesses últimos dias. Atos 2:17, 38, 40. Em resumo, ele fala que os propósitos desta Bíblia de estudo é conduzir o leitor a uma fé perseverante nas Sagradas Escrituras, principalmente uma fé mais profunda na mensagem apostólica do Novo Testamento, a qual proporciona ao crente grande confiança de alcançar a mesma experiência dos crentes do Novo Testamento mediante a plenitude do Cristo vivo na igreja como corpo. Amém? Efésios 4:13. E a plenitude do Espírito Santo no crente individualmente, Atos 2:4, 4:31. Amém? Nessa sincera esperança e oração é que todos os leitores busquem com zelo os predicados da igreja do Novo Testamento, a dedicação a Deus, o anseio pela comunhão profunda com Cristo ressurreto, a confiança inabalável na palavra de Deus e o amor por ela e o zelo pela verdade e pela retidão. O muito cuidado dos crentes entre si, a compaixão pelos perdidos, a dedicação à vida da intensa oração, pela santidade, a plenitude do Espírito Santo, a manifestação dos dons espirituais, a urgência de pregar o Evangelho a todas as nações e a esperança do iminente volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Reconheço com gratidão a grande dívida que tenho para com os membros da comissão editorial desta Bíblia de estudo. Sua ajuda, sua avaliação, observações e sugestões foram de valor inestimável no preparo desta obra, dizendo ele.
deram de si mesmo e com sacrifício conseguiram ajudar nesta obra, apesar de muitas ocupações. O fruto que surgiram deste trabalho no reino de Deus deve-se quase tudo à ajuda que eles prestaram no serviço do Senhor. Além disso, usufrui da erudição e do labor de homens de Deus do passado e do presente, as quais produziram vasta quantidade de obra literária, principalmente manuais de estudo e comentários das Sagradas Escrituras. Com gratidão, lancei mão desse trabalho especializado, pesquisas e erudição, e ceifei onde eles semearam. No decurso destes anos de labor, tive uma profunda convicção da minha própria fraqueza e incapacidade para explanar a Santa Palavra de Deus. Muitas vezes, prostrei-me de joelho, implorando graça e auxílio especiais de Deus, pois posso testemunhar que Deus, rico em misericórdia, como é, em cuja graça nos basta, sustentou-me pelo seu Espírito. Durante esses muitos dias e horas de trabalho, a palavra de Deus falou ao meu coração, meu desejo de que sobrevinha à igreja uma plena manifestação do cristianismo bíblico, aprofundou-se a mim e transformou-se num anseio intenso, superado apenas por outro anseio maior, que é o aparecimento do nosso Senhor Salvador. Com gratidão a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, pelo privilégio de laborar nas Sagradas Escrituras, eu dedico esta obra àquele que nos amou, aleluia, que se entregou por nós, a fim de que tenhamos vida e vida com abundância. Amém? O autor é Donald C. Stamped, novembro de 1991. Eu tinha 16 anos de idade, 15. Nota os valores devido ao autor das notas, editores da Bíblia de Estudo Pentecostal, edição em inglês, destinam-se em totalidade a cobrir despesa e tradução e publicação desta Bíblia em outros idiomas. Amém.